Essa é uma aula de biologia, aonde nós vamos falar sobre os vírus e aqui nós temos, eu sou a professora Raquel e aqui nós temos os códigos das habilidades que nós estamos trabalhando nessa aula. Os objetos de conhecimento são os processos epidemiológicos, vírus, estrutura dos vírus, doenças causadas por vírus, principais formas de contágio, profilaxia e tratamento. Então, aqui nós temos alguns exemplos de vírus, né? E uma coisa interessante sobre os vírus é que eles não pertencem a nenhum reino. Existem 5 reinos e os vírus, eles têm algumas características próprias que não conseguem ser enquadradas em nenhum tipo de reino, em nenhum dos 5 reinos. Então, nós temos o reino animal, que está composto por todos os animais, inclusive o ser humano. Nós temos o reino das plantas, onde nós temos todas as plantas. Existe o reino fungi, que estão todos os fungos dentro desse grande grupo, deste reino. Existe o reino protista, onde estão os protozoários, e que são unicelulares. E existem o reino Monera, que estão incluídas as bactérias. Esse grupo à parte, que são os vírus, eles justamente não conseguem pertencer a nenhum dos reinos, primeiro porque eles não possuem células. Eles são um grupo de seres vivos que ainda há uma discussão entre os biólogos, porque muitos colegas biólogos acreditam que eles não são seres vivos. Ué? Como assim, professora, que eles não são seres vivos? Segundo essa linha dentro da biologia que acredita que os vírus não seriam seres vivos, está embasada de que os vírus só têm vida quando eles estão parasitando uma célula. Fora da célula, de uma célula hospedeira específica, o vírus ele não tem vida, tanto que ele morre após algumas horas quando ele está fora de um organismo vivo. E outra linha de colegas biólogos defende que os vírus são vivos. Então, nós ficamos aqui estudando dentro da biologia esse grupo que tem características únicas, características muito peculiares, mas a maior parte das doenças são causadas pelos vírus. E os vírus, eles causam doenças não só no ser humano, mas eles causam doenças nos animais, em geral, em todos os animais, causam doenças em plantas e, inclusive, em nós, seres humanos, que nós temos muitas doenças que acontecem, que acometem o ser humano, que são causadas por eles, pelos vírus. Esse daqui é um bacteriófago. Então, aqui esse é um vírus que consegue parasitar somente as bactérias. Então, os vírus, para ter vida, eles precisam estar dentro de uma célula, onde dentro dessa célula, ele consegue se reproduzir e trazer a vida a outros semelhantes como ele, a outros vírus como ele. Mas para conseguir parasitar, por exemplo, esse daqui, à esquerda em azul, ele que tem uma cauda aqui, este vírus, que é o bacteriófago, também conhecido por fago, ele só consegue parasitar bactérias. Se nós, seres humanos, ou um animal, estivéssemos mergulhados numa banheira de bacteriófagos, não aconteceria nada conosco,
Por quê? Porque ele não consegue penetrar na célula, a não ser na célula de bactérias, somente aí. Ele tem substâncias que permitem que só consiga entrar nessas células. Então, cada vírus ele tem uma substância específica que permite que ele entre somente em uma célula específica. Por isso que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O ser humano tem alguns exemplos de doenças causadas por vírus, como, por exemplo, a gripe. Então, com certeza, muitos de nós, ou praticamente todo mundo, já teve um quadro viral. Então, sempre que tem gripe, ela é causada por um vírus específico. E esse vírus, ele entra na parte respiratória da pessoa, e aí esse vírus, ele parasita células do sistema respiratório, e lá dentro ele se reproduz e procurando novas, sai daquela célula, procurando novas células do próprio sistema respiratório da pessoa ali, que ele está hospedado, e se reproduz e assim vai. O que, que acontece? Quem defende o nosso corpo contra uma doença causada por vírus? Os nossos anticorpos. É ele quem faz a defesa total do nosso organismo. Então, quando a pessoa toma uma medicação para gripe, ela toma uma medicação contra os sintomas que o vírus está causando no organismo da pessoa. Mas quem vai realmente defender o organismo são os nossos anticorpos. Por isso que a gente tem que procurar elevar ao máximo a nossa imunidade. Dengue é outra doença causada por vírus. E existe mais de um vírus de dengue, como existe mais de um vírus de gripe. Então, a pessoa ela pode ter várias dengues, várias gripes. Por quê? Porque ela se torna imune ao vírus que causou aquela dengue específica. Então, de repente, em outro momento, ela tem a oportunidade de ser picada novamente pelo mosquito que contém o vírus de outra dengue, ou seja, uma mudança no DNA do vírus fez com que surgisse um outro tipo de dengue. Então, as pessoas que têm 2 ou 3 vezes dengue, elas não têm uma dengue. São vírus diferentes que sofreram mutações que fazem com que a pessoa tenha essa experiência de passar por essa doença. E quem é que cura a doença? O sistema imunológico da pessoa. E o que essa pessoa tem que fazer? Muitas vezes ela tem que tomar medicações contra os sintomas que esse vírus, através da dengue, vai estar causando no corpo da pessoa. Mas não é o remédio que vai curar o vírus. Os anticorpos vão lá e defendem o nosso corpo. Por isso que existem as vacinas para alguns tipos de doenças. Ok. O que significa a palavra vírus? A palavra vírus, ela vem do latim, que significa veneno ou toxina. E os vírus, eles são tão pequenininhos que eles possuem de 20 a 300 micrômetros. Eles são muito, muito pequenininhos, milímetros. Eles são muito pequenininhos e eles conseguem entrar dentro das células porque eles precisam de outras células, das células para sobreviver. Eles são incapazes de sobreviver em outro ambiente. Eles são visíveis somente no microscópio eletrônico, que é o microscópio que tem o maior aumento e consegue captá-los, porque eles são muito menores do que as células. Como está aqui, ó, são parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas, porque eles só sobrevivem dentro de uma célula, intracelulares, porque é só nas células que eles sobrevivem, e obrigatórios, porque não tem como eles sobreviver fora da célula. Entra naquela questão que eu comentei no início da aula, sobre o grupo de biólogos que fala que são seres vivos e outros que não são, mas nós vamos considerar, sim, eles como seres vivos aqui nas nossas aulas. São facilmente mutáveis
porque o processo de mutação deles acontece porque eles são adaptados, o material genético deles vai mudando. Então, por exemplo, por que é difícil combater uma doença causada por vírus? Porque quando o cientista consegue descobrir uma medicação, alguma coisa que vai resolver, vai amenizar a questão daquela doença, os vírus já sofreram mutações. Então, eles têm que passar novamente pelo processo de buscar as respostas para poder auxiliar o organismo daquela pessoa. Atuam como pirata celular e assumem o comando. Essa parte aqui é muito interessante. Eles entram dentro da célula hospedeira específica, lembrando que tem que ser uma célula específica, e aí, então, eles assumem o comando da célula. Eu vou mostrar para vocês mais à frente um outro slide, e vocês vão poder ver claramente isso. Então, a partir do momento que o vírus consegue entrar dentro da célula específica, que é a célula que ele consegue hospedar, o DNA dele, ou o RNA, se ele possui RNA, eu vou explicar também daqui a pouquinho, aí ele vai e toma o comando da célula, e aí a célula, então, passa a ser comandada por esse vírus. E o vírus, ele monta uma fábrica, assim como existe fábrica de carro, que tem uma linha de montagem, os vírus, eles montam uma linha de montagem de vírus dentro da célula. E fora da célula hospedeira, os vírus não manifestam nenhuma atividade vital, como eu já falei para vocês. No entanto, na presença de células hospedeiras compatíveis à sua disposição, um único vírus é capaz de originar em cerca de 20 minutos centenas de novos vírus. Eles realmente fazem uma reprodução muito rápida. E como que eles são? Eles são compostos de material genético, que é o DNA ou o RNA. Algumas vezes são encontrados os dois juntos, mas é muito raro. E ele tem em volta dele uma camada, uma parede de proteína, uma cápsula de proteína. Então, esse material genético fica envolto, esse DNA ou RNA fica envolto, protegido por uma cápsula de proteína. Então, ele não tem célula, como eu disse no início. Então, ele é formado de proteína em volta e o material genético no meio, dentro dele. Os vírus, eles são envolvidos por um envelope. E esse envelope, ele é produzido pela membrana plasmática, onde a célula que ele parasitou era. Então, ele vai utilizar a parte da membrana plasmática da célula e vai produzir um envelope em volta dele. E o que tem nesse envelope? Fosfolipídios e proteínas da própria membrana da célula, além de proteínas e glicoproteínas que possuem origem viral. E aqui nós temos um exemplo do que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui eu tenho material genético, que esse caso é um DNA, outros casos são RNA, e alguns casos mais raros, os dois juntos, mas aqui o que prevalece são geralmente separados. Aqui em volta tem um envelope. Esse envelope aqui foi construído com substâncias da membrana plasmática da célula que esse vírus estava. Esse outro vírus é o bacteriófago. Então, aqui eu tenho um exemplo, que é o exemplo daquele vírus que eu comentei com vocês lá no início da aula, que ele parasita somente bactérias. Aqui, então, eu tenho o DNA, essa cápsula aqui, que tem envolvida a cápsula que envolve o DNA. Aqui, esse vírus, ele, com essas fibras proteicas, ele fica sobre a bactéria, lembrando que esse vírus, ele só parasita bactérias, que é o bacteriófago. Aí ele perfura a bactéria e manda o DNA para dentro da bactéria. Então, essa parte de cabeça e cauda dele aqui fica para fora. Ele não entra dentro da bactéria. Aqui nós temos uma foto do bacteriófago, uma foto de microscópio eletrônico. Então, é assim que ele é tirado uma foto dele, uma foto verdadeira mesmo, de um microscópio eletrônico que permite visualizar ele desse jeito aqui certinho. Aqui nós temos uma imagem de um vírus da Zika.
Então, quem já teve a oportunidade de ler ou ver alguma coisa sobre a Zika, que houve uma época que se falava muito sobre isso, mas muitas pessoas, muitos de nós já tivemos a Zika. E aqui, esse é o vírus que causa todos aqueles sintomas e aquelas consequências. Aqui nós temos um vírus que causa o ebola. Então, olha como que é a estrutura dele. Essas imagens todas são retiradas pelo microscópio eletrônico. Esse vírus é o vírus que causa chikungunya, que alguns de vocês ou de pessoas conhecidas talvez já tiveram também. Então, aqui mostra como o vírus é. Então, até hoje, não se encontrou nenhum vírus que pudesse estar fazendo alguma coisa boa, a não ser causar doenças mesmo. Então, infelizmente, é isso que acontece com a maioria dos vírus. Muitas pessoas têm herpes labial. As pessoas que têm herpes labial, herpes simples, elas são causadas por esse vírus aqui. Como que acontece a transmissão? Acontece por beijo, acontece por um copo que foi utilizado, por um batom que uma pessoa emprestou de outra, e são aquelas feridinhas que dão na boca e que dizem que dói muito. Então, é um vírus. E quando o sistema imunológico da pessoa baixa, aí a doença manifesta. Então, esse vírus ele permanece no corpo de quem tem a herpes. Apenas se manifesta, forma feridinha, quando a pessoa está com o sistema imunológico baixo. Mas quando o sistema imunológico da pessoa melhora, aí ela camufla a doença e não é transmissível para ninguém, só é transmissível no momento da feridinha. Então, nesse momento, aconselha-se a pessoa que tem herpes tomar cuidado para não utilizar o mesmo material, o mesmo copo, os mesmos talheres, não com outras pessoas, porque transmite, tá? Aqui eu achei interessante essa imagem que mostra dois bacteriófagos e claro que não existe um vírus macho e vírus fêmea, mas aqui eles querem dizer o quê? Que os vírus eles conseguem se comunicar entre si. Eu achei bacana essa imagem, coloquei para fazer esse comentário. Essa imagem não ficou muito legal para vocês conseguirem ler, mas ela traz aqui aquilo que nós precisamos. Temos aqui uma célula específica, e os vírus aqui fora. Então, o vírus, ele entra dentro da célula, no caso, a célula engloba o vírus, e quando essa célula engloba o vírus, ou como faz no bacteriófago, perfura, o vírus perfura e entra somente o material genético, então existem essas duas formas, então aí o material genético entra aqui e vai até o material genético da célula. Então, o material genético do vírus entrou dentro do material genético da célula e agora, então, esse material genético do vírus passa a comandar a célula. Ele funciona assim como uma fábrica de carros, mas aqui é a fábrica de vírus. Então, ele tomou conta do material genético da célula e agora, então, está sendo fabricados novos vírus. E aqui os vírus saem, após a fabricação deles, cerca de 20 minutos depois, tem centenas de vírus. Então, é isso que acontece com qualquer tipo de doença causada por vírus. Dengue, chikungunya, zika, coronavírus. E eles vão nas células hospedeiras específicas, tá? Então, assim, existem várias doenças causadas por vírus, muitas, inclusive a AIDS, né? Então, é isso. O novo coronavírus, essa imagem do novo coronavírus. Ele é chamado de coronavírus porque tem tipo uma coroa em volta dele. O coronavírus, ele já foi identificado desde 1960. E ele recebeu esse nome porque a superfície lembra uma coroa. Em 2020, uma nova cepa de coronavírus foi identificada, que é o Covid-19, porque foi em 2019 que ele surgiu. E ele pode causar desde sensações de resfriado até infecções muito graves, até levar à morte, infelizmente.
E é uma família de vírus que causa doenças em animais também. Mas essa nova cepa que está causando o coronavírus, que no caso está causando essa doença Covid-19 que nós conhecemos, que infelizmente o nosso planeta está passando por uma pandemia, que é algo que está mudando a vida das pessoas e, sinceramente, espero que isso passe logo. A transmissão do... Mas, né, a gente está passando por esse momento, não tem como. Então, vamos falar um pouco sobre isso. A transmissão dos coronavírus. Eles podem ser... Quem pode se contaminar com coronavírus? Animais, pessoas. E esse contato se dá através de... A transmissão se dá através de contatos mais próximos. A transmissão dessas infecções entre pessoas pode ocorrer pelas gotículas de secreção eliminadas pelo doente, seja por tosse, espirros, objetos contaminados. Por isso que nós precisamos usar as máscaras quando estamos a menos de 2 metros para menos de uma pessoa, porque através da fala saem gotículas de saliva e se alguém está contaminado, porque muitas pessoas não percebem, não sabem que estão, ou quando estão, elas também estão transmitindo para as outras pessoas que estão próximas. E depende do sistema imunológico de cada um para saber como que vai ficar o organismo. Existe um período de incubação. Esse período de incubação ele varia de 5 a 16 dias. O que seria esse período de incubação? É o período que o vírus entra dentro da célula e lá ele fica, entre aspas, dormindo. É óbvio que ele não fica dormindo, mas ele fica incubado, ele fica camuflado. Ele não fica ativo, ele simplesmente fica parado lá dentro do organismo da pessoa ou do animal. E aí, nesse período de incubação, a pessoa pode ficar lá com ele, entre aspas, dormindo, óbvio, entre aspas, fica lá incubado, sem atividade, por 5 a 16 dias. Então, após isso, ele começa a entrar em atividade, como eu mostrei para vocês naquele ciclo de reprodução. Quais são os sintomas do coronavírus? Desde uma gripezinha, como tosse, coriza, febre. Algumas pessoas, a gente já ouviu falar de relatos de pessoas que não sentiram nada. Outras foram para pneumonias mais severas e, infelizmente, alguns não resistiram. E o tratamento? Não existe um tratamento específico para o coronavírus. O que existe? Existe tratamento para os sintomas. Então, a gente tem que tomar cuidado, nós seres humanos, nós temos que tomar muito cuidado nessa época com a nossa alimentação, em procurar aumentar a nossa imunidade, procurar comer mais alimentos saudáveis, que possam estar aumentando o nosso sistema imunológico, porque é ele que vai nos defender, ele que nos protege. É só isso que nós temos, né? Nós temos que buscar uma alimentação mais saudável. Nós temos que entender que é o nosso sistema imunológico quem nos vai nos guardar contra os vírus, porque não existe nenhuma vacina, nenhum remédio específico contra o coronavírus, mas existe, e nem contra nenhum vírus. Existe o quê? Existem os anticorpos que identificam o vírus e vão lá e destroem esses vírus. Por isso que esses medicamentos que são usados, eles são usados para fortalecer o organismo e para auxiliar o nosso organismo, o organismo no caso de quem está com essa doença, a combater, a ficar mais forte para que os anticorpos possam estar combatendo o vírus. E que Deus nos proteja, guarde cada um de nós, né, nos livre de todas essas situações e que possamos, né, ficar todos saudáveis. Todos saudáveis, vamos procurar alimentação mais saudável. Você pode procurar um médico, uma orientação de alguma suplementação de vitaminas que são mais adequadas e sugeridas para esse período, para que o organismo fique mais protegido. E como se proteger? Evitar o contato com pessoas doentes, higienizar as mãos, cobrir mão e nariz para tossir, espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal, nada, manter ambientes bem arejados,
Evitar contato próximo com animais selvagens ou doentes, porque tem animais que também podem pegar o vírus. Evitar viajar em locais onde está correndo que está tendo muito surto dessa doença. Então, assim, procurar mesmo aumentar a nossa imunidade, melhorar a qualidade do nosso sistema imunológico, cuidando mesmo, e fazer a nossa parte com prevenção e tudo o que a gente pode fazer, né? Vamos procurar nos amar, nos cuidar, todos a favor da vida. E é isso sobre vírus por hoje. E compreendendo um pouco mais diante de toda essa pandemia, de tudo que nós estamos vivendo, que é um momento único. Como eu disse, espero que passe logo e que no final tudo fique bem para todos nós, né? Então é importante falarmos um pouco sobre isso, para a gente ter um pouco mais de clareza sobre isso. E é ideal, sim, buscar uma orientação médica para fazer uma suplementação vitamínica para aumentar o nosso sistema imunológico, mas sempre de acordo com a orientação dos médicos e profissionais especializados nisso, tá? Porque a gente tem que estar falando de vidas, então a gente tem que procurar os especialistas, tá? E muita saúde para todos nós, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E essa é uma aula de biologia, de vírus, e a gente vai estar cobrando esse conteúdo mais para frente, tá bom? Tudo de bom para vocês. Muito obrigada.